Que a paz em Cristo Jesus seja em cada coração. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada ouvinte da palavra que está nessa noite nos acompanhando. Daqui a pouco, querido, teremos a ministração através da missionária Gisnai, nos abençoando através da palavra do Senhor. Glória a Deus. Façamos uma oração. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, papai, por mais essa oportunidade, Deus, em nome de Jesus. Que tua graça, Senhor amado, teu amor nos alcance nesta noite. Que nós possamos ser achados de ti, papai. Senhor, olha para cada um que está assistindo, Senhor amado, essa transmissão, Pai. Que o teu favor alcance, Senhor amado, que o Senhor possa curar, libertar por amor do teu nome, papai. Que haja salvação de almas nesta noite, que seu nome seja exaltado, Senhor amado. Deus, já te peço que cada um que assistir essa ministração, Senhor, possa ser tocado pelo seu doce Espírito Santo, Senhor amado, e que haja quebrantamento de coração, papai, em nome de Jesus. Alcança vidas nessa noite, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, este será o último domingo, né? Dessa fase que nós estaremos cultuando através dos meios eletrônicos. A partir do próximo domingo, dia 24 de janeiro, estaremos ao vivo, presencial, ali na rua Sal da Terra, número 27, aguardando a sua presença, dos seus familiares. Você, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, esteja conosco, para que Deus possa falar diretamente ao seu coração, amém? Vamos ficar agora com a ministração da nossa missionária Gisnai. Até daqui a pouco. Olá, eu sou a missionária Gisnai e estarei trazendo aqui uma palavra ao seu coração. Quando fui convidada para fazer essa live, trazer uma palavra, o Espírito Santo tocaram o meu coração para trazer uma palavra simples, mas eu tenho certeza que essa palavra vai de encontro ao teu coração. É o Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem não conhece este salmo de Davi? Este é um dos salmos de Davi. Davi foi um adolescente que fora desprezado, praticamente toda a sua adolescência ele passou no campo, era desprezado pelos seus irmãos, mas é interessante que enquanto Davi aparentemente estava sendo desprezado, ele estava sendo preparado para uma grande obra. Quem sabe você está passando por situações difíceis, mas saiba que Deus está te preparando para uma grande obra. Você está apenas em treinamento. Davi, uma pessoa simples, mas uma pessoa que tinha dons. Ele tinha habilidades incríveis. E a sua adolescência toda, ele viveu no campo como pastor de ovelhas. E é interessante que veio sobre ele uma inspiração divina. E a gente fala daquilo que a gente vive. E ele disse: O Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. E ele tinha convicção do que ele estava falando, porque a Bíblia diz que uma certa vez ele estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai, veio um leão e veio um urso. A Bíblia diz que ele os feriu e os matou. Porque ele estava apto, ele estava preparado para desenvolver o trabalho que foi colocado nas suas mãos. Não importa o trabalho que você está realizando, mas seja apto, faça com coração, faça com todo esmero, faça vamos dizer, não vou dizer com toda a perfeição, porque somos imperfeitos, mas chegando próximo daquilo que é perfeito. E Davi sendo preparado naquele estágio lá no campo. Quem sabe, quando ele estava lá abraçado com a sua ovelha, ele foi inspirado e disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele disse: se eu cuido de uma ovelha, a ponto de livrá-la, a ponto de arriscar a minha própria vida, para ela não ser tragada pelo leão e pelo urso. Imagine o meu Pai que está no céu, o nosso Pai que está no céu, ele é capaz de te livrar de qualquer situação. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Senhor, que é o seu pastor, por excelência, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que te ama. Que com certeza ele te trará a solução nesse ano de 2021. Passamos aí 2020, tempo de pandemia, tempos difíceis, mas eu tenho algo para dizer, que o Senhor cuidou de mim. Nesse tempo de pandemia, o Senhor abençoou os meus negócios, os meus projetos, porque eu tive que chegar mais perto dele, porque quanto mais lutas, mais vitórias você tem se você não desistir. Você não pode parar no meio do caminho. E é interessante que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Que o Espírito Santo de Deus venha te abraçar enquanto você ouve esta live. Que você venha se sentir tranquilo em meio a turbulências. Bendito seja o nome do Senhor. E Davi prossegue dizendo: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus vai te direcionar para aquilo que é justo. Aquilo que está sendo injusto na sua vida, o Senhor vai endireitar suas veredas. Ele vai te direcionar para as veredas de justiça, por amor do nome do nosso Senhor Jesus. Muitas das vezes é nos ofertado coisas ilícitas e a dificuldade está tão grande que quase você acata algo que você sabe que não é justo. Mas nesta hora o Senhor está falando contigo através da palavra: refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sinta o refrigério de Deus na sua vida através da palavra. A palavra do Senhor, ela é verdade. E ele prossegue dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É um contraste, né? Vara, consolar. Era utilizado pelos pastores uma vara, né? Que era uma madeira curta e era uma arma de defesa, ou também de disciplina, que simbolizava a força e hoje simboliza o poder e a autoridade de Deus. Foi com isso que Davi comparou. A vara, ela serve muitas das vezes para defender você do inimigo, mas muitas das vezes também ela serve como autoridade, a um cetro. E o cetro de justiça, o cetro de Deus está estendido não para te amaldiçoar, mas o cetro de Deus está estendido para te abençoar. Era utilizado também para os reis, né?
um bastão de ouro, parecido com a vara, né? Mas ele era de ouro. E isso simbolizava a autoridade real. E hoje nós temos o cetro de Deus, que é a autoridade de Deus. E Deus está acima de tudo e está acima de todos. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor das nossas vidas. Eu te convido nesse ano de 2020, você ter o Senhor Jesus como seu pastor. Aleluia, você ter o Senhor Jesus como seu condutor, como seu melhor defensor. O nosso Deus, Ele pode atuar como advogado, como médico, como Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Abrace o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes, devido às lutas que você passou, você está em turbulências, você está passando por águas turbulentas, você não tem o pasto verdejante para você se alimentar. Procure, se você não pode sair de casa, a procurar lives de igrejas sérias, de igrejas que falam que o Senhor Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta e que Jesus Cristo cuida. Sim, e você terá respostas, terá soluções para a sua vida. Você que pode ir à casa de Deus, né? Nós estamos em tempo de pandemia, coloque a sua máscara e vá para a casa de Deus buscar pasto verdejante, buscar alimento, porque ovelha precisa de pasto bom. Ovelha não come qualquer coisa, não toma qualquer água, e você tem na casa de Deus, sim, água e alimento. Você tem alimento e água na casa de Deus. Eu louvo ao Senhor por ter o Senhor como meu pastor. Aí você fala, missionária Gisnai, você não tem passado por lutas? Tenho sim, mas o Senhor tem me livrado de todas. E é interessante que o cajado é uma vara longa, tendo um gancho numa das extremidades, que serve para trazer a ovelha para perto do pastor, para guiá-la no caminho certo ou para removê-la de uma situação em perigo. Muitas das vezes, quando o pastor usa, né, o cajado, né, com essa circunferência, né, meia circunferência, né, com esse gancho, às vezes você se sente machucado quando o pastor traz uma palavra de orientação, uma palavra doutrinária, uma palavra que vai ao encontro dos seus erros, dos nossos erros, às vezes dá uma machucadinha, mas saiba que é para o seu bem. E a vara, ela serve tanto para dar uma varadinha, né? Para que as ovelhas não saíssem da trilha, não saíssem do caminho, mas depois ele vinha com óleo e sarava e curava, e a ovelha se esquecia, e o pastor ficava tão próximo dessa ovelha cuidando que ele se esquecia da varadinha. E eu quero trazer aqui uma palavra de Deus ao seu coração. Ele diz, aliás, continuar trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. E ele prossegue escrevendo este salmo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Neste momento, Davi, ele trouxe todas as suas emoções para fora, do desprezo, de tudo aquilo que ele tinha passado. Em vez de discussões, ele trouxe para a poesia, ele trouxe no falar com Deus, ele disse: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Mesa, você só se senta à mesa com alguém quando você tem comunhão. É interessante quando você vai no shopping fazer uma refeição ou algum restaurante, quando você senta-se ao lado de alguém que você não conhece, você senta à mesa com alguém que você não conhece, você fica um pouco desconfortável, não é verdade? Por quê? Pelo fato de você não conhecer essa pessoa. Mas olha aqui que Davi diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Com certeza, ele vai querer servir alguém. Alguém que o ofendeu, alguém que o desprezou. Mas quando você está na posição de abençoado, você também quer abençoar.
Ou se de repente você está tão constrangido, você está tão machucado, peça ao Senhor para Ele preparar essa mesa que só pode servir, só pode preparar bênção. Uma mesa abençoada, quem está feliz, quem está sendo abençoado pelo Senhor. E Ele diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E Ele disse: unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Fala de vitória, fala de abundância, o cálice transbordar. É interessante que o óleo naquela época era para untar, principalmente proteger a cabeça das ovelhas, porque na cabeça fica o olho, fica as orelhas, fica o nariz, no caso das ovelhas, as narinas, e devido o campo, devido às diversidades do campo, vinham moscas, e essas moscas, quando entravam nas orelhas das ovelhas, elas atingiam o cérebro das ovelhas, moscas ou outros insetos, e dava uma irritação tremenda que as ovelhas começavam a correr. Ela começava a correr e essa irritação, por causa das moscas, poderiam trazer até a morte. E os insetos, eles atacam principalmente a cabeça, como eu disse, nariz, olhos, ouvidos. E mosca não é negócio bom, ninguém gosta de mosca. E ele usava o óleo para untar, porque as moscas não se aproximavam quando esse óleo era derramado sobre a cabeça das ovelhas. E é interessante que essa mosca, ela entrava pelas orelhas e ela conseguia atingir o cérebro das ovelhas e ela começava a se alimentar dele. E as ovelhas, elas ficavam tão irritadas que elas começavam a correr até achar uma rocha, para elas baterem a cabeça achando que aquela irritação iria parar. Existiam ovelhas, segundo eu pesquisei, que elas iam contra as rochas e batiam a cabeça que chegava a quebrar o crânio. De tanta irritação, elas quebravam o cérebro, de tanta irritação. E elas começavam a ficar totalmente irritadas. É por isso que Davi fez essa comparação: unge a minha cabeça com óleo, para que ele possa ter prazer, para que o cálice possa se transbordar. Às vezes a irritação na sua vida, essa mosca que está te perturbando, tem sido de uma grande irritação que está corroendo o seu cérebro. Você não consegue mais pensar, você não consegue mais parar para ler a palavra do Senhor Jesus. Você não consegue mais ter um diálogo. Mas nesta noite, que o Senhor Jesus, que você se curve e peça ao Senhor para que Ele unja a sua cabeça com óleo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Basta você se curvar do lado da sua cama. Se você de repente está ouvindo essa live num ônibus, numa condução, na sua sala, no seu quarto, se curve, dizendo: Jesus, unges a minha cabeça com óleo, para que você possa ser feliz. Pare de ver, e interessante que as moscas, elas atingiam os olhos, né? E é interessante que muitas das vezes aquilo que você vê, aquilo que você olha, pode prejudicar o teu pensamento, pode prejudicar a direção que você vai ter. É interessante quando você está num relacionamento e você começa a ver algo indecente, algo imoral, a sua mente vai começando a ficar contaminada, a sua mente vai começando a ficar corrompida, e você não tem mais prazer no belo, você não tem mais prazer no lícito, você só tem prazer no ilícito.
Peça ao Senhor, se curve para que Ele venha ungir a sua cabeça com óleo. E o Senhor Jesus vai te perdoar sim. Quem falou que o Senhor Jesus não te perdoa? Pois Ele morreu na cruz do Calvário para te perdoar, para te salvar de qualquer pecado. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Que a sua cabeça seja ungida com óleo, através da palavra, através da ministração, através da leitura da palavra do Senhor Jesus, através de um vídeo que você vai ouvir, onde pessoas sérias transmitem a palavra do Senhor sem nenhuma heresia. E ele diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Óleo, ele serve para muita coisa, para tirar ferrugem. Óleo serve para proteção, né? Nós mulheres, os cabelos, o óleo de coco é muito bom, é muito bom. E nessa comparação aqui que Davi fez, pedindo ao Senhor que ungisse a sua cabeça com óleo, é para que ele ficasse totalmente purificado, totalmente santificado, né? A palavra do Senhor fala: se você é santo, santifique-se mais ainda. E aquele que é imundo, que ele vai mais ainda para as coisas do mundo. Mas eu te convido nesta noite a você buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Tenha o Senhor como seu pastor, tenha o Senhor como direção da sua vida na faculdade, no seu lar, nos seus projetos, na sua empresa. Se você serve ao Senhor, vá para a casa do Senhor com fidelidade, vá para a casa do Senhor não querendo estar na posição acima daquela que Deus te colocou, porque quando o Senhor é o nosso pastor, nós sabemos obedecer, como nós também sabemos executar as ordens que Deus nos deu. Às vezes você fala: missionária, o que é que eu tenho que fazer nessa terra? O que é que você mais gosta de fazer ao Senhor? Eu, por exemplo, desde a minha infância, eu tinha 3 anos de idade, eu subia em cima da cama e pregava para as paredes do meu quarto. Eu cantava, tinha um violão de madeira pequenininho, eu tocava, enrolava a língua, dizia que estava falando em espanhol, que eu vi os missionários que eram do Paraguai, e eu dizia que queria falar espanhol e estava em treinamento com 3 anos de idade. Aos 15 anos de idade, nós fomos para a Bolívia, eu fui acompanhada dos meus pais em missão. Muitas das vezes, você até sabe o que você tem que fazer, mas você tem dificuldade de dar o primeiro passo. Eu te convido nesta hora, neste momento que você está ouvindo este vídeo, que você está ouvindo esta live, a você se posicionar, a você fazer como esse escritor deste salmo, Davi, que foi um grande homem, mas ele passou pelos seus momentos difíceis também. E por obediência, ele estava no campo cuidando das ovelhas. Mas uma certa vez, você sabe disso, Deus falou a Samuel: vai até a casa de Jessé, porque me aprouve a ungir um dos filhos dele como rei. E a Bíblia diz que Samuel, quando olhou para os filhos de Jessé, que eram bonitos, disse: certamente está perante este a unção do Senhor. Mas antes que ele se aproximasse, antes que ele derramasse o óleo para consagrar aquele filho de Jessé, o Senhor disse: não está perante ele. Não está perante ele a unção, porque eu não olho para a aparência de um homem, mas eu olho para o coração. Deus conhece o seu coração. Deus sabe das suas necessidades. E foram passando todos os filhos de Jessé diante de Samuel. Mas Deus falou com ele: não está. A unção não está sobre a vida de nenhum desses. Aí ele perguntou: você tem mais um filho? Ele disse: ainda resta o caçula que está lá no campo. E eles tiveram que esperar Davi chegar para se assentar à mesa. E quando Samuel olhou para Davi,
aquele jovem simples. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele disse: sim, esse foi escolhido para ser rei. É necessário que você passe por dificuldades, mas que você tenha o Senhor como seu pastor. É necessário que você passe por adversidades, mas é necessário que você tenha o Senhor como seu defensor. É necessário que muitas das vezes soframos, mas tenha o Senhor como seu libertador, porque a Bíblia diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. Exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Eu já estou finalizando esta palavra, mas eu te convido nesta hora, neste momento, a você a curvar a sua cabeça, a você fazer uma oração juntamente comigo e você prometer não para mim, não para a missionária Gisnai, mas você prometer ao Senhor Jesus que você será fiel ao seu pastor, como o seu pastor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores tem sido fiel para contigo. Que eu ilustrei aqui de Davi, que era um pastor de ovelhas, era uma pessoa, como humano, vamos dizer assim, ele arriscou a sua própria vida para salvar as ovelhas. Imagine o nosso Deus. Imagine o nosso Senhor Jesus. Abrace-o, porque ele já está de braços abertos para você. Exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Venha para o Senhor. Venha para a casa do Senhor. Nós estamos em tempos difíceis e a Bíblia diz que quando essas coisas, pestes, terremotos, sempre teve, mas quando eles se viessem com mais frequência, a volta do Senhor Jesus estava próxima. E eu não posso finalizar esse vídeo sem te convidar para aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, porque você não sabe o momento em que você vai partir desta vida. Eu me lembro uma certa vez em Camboriú, quando eu era estagiária, antes de ir para o campo missionário, porque eu estive no sertão da Bahia juntamente com a minha irmã, a Gislaine, mas eu me lembro que um dia eu estava em Camboriú no estágio, e naquela época o saudoso pastor Cezino Bernardino ainda era vivo, e eu fui a um hospital fazer uma visita. Chegando no hospital, tinha um senhor, né? Ele era bem obeso, ele estava na cama e tinha duas senhoras do lado da cama dele. E eu entrei lá, falei com aquelas senhoras, eu falei, eu posso fazer uma oração, né, por essa pessoa? Elas disse, pode fazer sim. E eu percebi que eu fiz a oração e logo elas saíram. Elas se retiraram. E eu orei por aquele senhor. E eu olhei para ele e falei assim, o senhor quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? E ele olhou para mim e perguntou, quem é Jesus? E eu fiquei admirada daquela pessoa me perguntar quem era Jesus. E eu disse, Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele se revelou àquele homem e ele começou a chorar. E ele disse, eu quero aceitar Jesus como um único e suficiente Salvador. E depois eu fiquei sabendo, porque a minha irmã trabalhava naquele hospital, estava fazendo estágio, né? Antes de irmos para o campo missionário, ela ficou sabendo que uma daquelas senhoras que estavam do lado da cama era esposa daquele rapaz. E uma certa vez ele teve uma doença na pele, e essa doença saía água, uma água assim melequenta, a pele dele estava totalmente mal cheirosa. E ele olhou para a esposa dele e disse, olha, eu já não posso te dar mais carinho, eu já não posso mais me aproximar de você. Se você não quiser ficar comigo e encontrar uma outra pessoa, tudo bem. E ele achava que aquela mulher ia continuar com ele até a morte. Mas ela fez isso mesmo. Ela não ficou com ele até o fim. E ele foi se deteriorando, ele foi perdendo as suas forças, ele foi perdendo a vontade de viver. E aquela senhora abandonou aquele homem.
mas ele conheceu antes da morte o Senhor Jesus como seu pastor. Ele aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador naquele dia que eu fiz o apelo para ele. Passaram-se, eu acredito que no dia próximo, ele veio a óbito e ele faleceu. Mas ele foi ao encontro do Senhor Jesus. Ele morreu, ele passou de uma vida para outra. E quero te dizer que, com certeza, a morte chega. E chegou para muitos nesse tempo de pandemia, para milhões, para crentes, não crentes, para ricos e pobres, para negros e brancos, para amarelos, para todo o mundo. A morte chegou. E eu te pergunto, se você partir hoje, quem vai ser o seu Senhor depois desta vida? Existe a vida eterna com Deus, existe a vida eterna sem Deus. Eu te convido a você ter o Senhor como seu pastor, porque Ele não te abandona nem um minuto sequer. Como Davi, ele agarrou a sua ovelhinha, ele cuidou, ele abraçou, ele livrou aquela ovelha da mão do leão e do urso. O Senhor Jesus, ele vai te livrar de todas as lutas. Mesmo que você esteja passando por lutas, você tendo o Senhor como seu pastor, você andará de cabeça erguida. Foi feito um estudo com médicos que a pessoa que lê a palavra de Deus pelo menos 4 vezes na semana, essa pessoa não tem depressão, essa pessoa ela tem bom humor e essa pessoa tem facilidade de lidar com a vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Isso já estava comprovado há anos atrás, há muito tempo atrás, porque Davi, ele foi traído pelo seu próprio filho, querendo tomar o seu reino, dando um golpe, vamos dizer, um golpe de estado se fosse hoje. Mas ele teve o Senhor como seu pastor. Ele trouxe para a vida real, a vida que ele viveu no campo, a vida que ele viveu desprezado, como eu te disse aqui no início dessa ministração. Você está passando por esse momento para um preparo. É como se fosse um estágio, é como se fosse um preparo para que você possa galgar lugares abençoados, lugares altos. Como ele diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Que o óleo do Senhor Jesus venha estar sobre a sua cabeça. A palavra do Senhor vem estar, a santificação, para que você possa ser feliz, para que você tenha uma mente livre, uma mente liberta. Tem pessoas que falam: esses crentes não vê isso, não vê aquilo. É porque nós não somos presos. Existem pessoas que elas são tão presas pela imoralidade que é uma força tão grande que elas não conseguem se dominar. Mas quando você tem Jesus, aleluia, tudo muda na sua vida. Então eu te convido a orar comigo neste momento, porque Deus, que enviou seu Filho, Jesus Cristo, Ele vai te perdoar, Ele vai te tirar do fundo do poço, Ele vai te tirar das garras do leão, do urso, e vai te dar vitória. Em nome do Senhor, ore comigo. Senhor Jesus, abençoa, Pai, essa vida que me ouve, essa pessoa que me ouve, Senhor. Que ela venha ter direção nesse ano de 2021. Aleluia! Dê direção, Senhor, a todas as pessoas que ouvirem esta live, que ouvirem esse vídeo, Pai. Salva, liberta, em o nome do Senhor Jesus, porque só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta o homem do pecado. Jesus, abraça esta vida. Espírito Santo de Deus, alcance esta pessoa e tira ela deste caos, tira ela desta depressão, tira ela, esta pessoa da cama, Senhor. Tira esta pessoa do leito. Em o nome do Senhor, que ela venha ter Jesus Cristo como pastor, como único e suficiente Salvador, liberta do vício, liberta da bebida. Em o nome do Senhor Jesus, seja liberto. Repita comigo assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu entrego a minha vida inteiramente a Ti. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém? Se você fez isso do fundo do seu coração, considere filho de Deus, aleluia, abraçado por Ele e tendo o Senhor Jesus Cristo como seu pastor, e com certeza nada te faltará. Amém? Um abraço e que Deus te abençoe de uma forma especial. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Que Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Que linda, maravilhosa palavra da parte do Senhor, ministrada pela missionária Gisnai. Queridos, se você ouviu esta palavra, se o seu coração foi tocado pela palavra de Deus e você aceitou receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero convidar você, meu amado, a fazer uma visita à nossa igreja no próximo domingo, dia 24 de janeiro. 24 de janeiro estaremos ali presencial, cultuando, exaltando, louvando o nome do Senhor. E você será bem-vindo, nosso convidado especial. Querido, na quinta-feira ainda teremos uma transmissão de uma palavra, amém? Através dos meios eletrônicos, nos canais da IADPP. Você pode ali procurar no Facebook, principalmente, que estará ali a mensagem sendo ministrada na próxima quinta-feira, a partir das 20 horas. Quinta-feira, a partir das 20 horas, estaremos transmitindo uma palavra da parte do Senhor para nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a cada um e que essa semana, querido, seja uma semana de bênção para a tua vida. Amém? Mesmo em meio à pandemia, em meio aos problemas, em meio ao desemprego, né, com a Ford agora saindo do Brasil, deixando mais 5.000 pessoas desempregadas, com as discussões políticas, né, em torno de uma vacina que nem se sabe se será a solução para as necessidades do país, mas os homens querendo serem maior do que a razão, vamos dizer assim, do que a necessidade do povo, não é? Mas Deus, querido, é o nosso pastor e Ele está nos guardando, mas isso é só para aquele que verdadeiramente acredita que o Senhor é o nosso pastor. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, papai amado, pela vida da missionária Gisnai, por essa palavra, por essa ministração maravilhosa. Que o Senhor possa, Deus amado, guardar a cada um de nós debaixo da tua destra, que o seu cajado, a sua vara, Senhor amado, nos console e nos guarde de todo mal. Que esta semana, Senhor, seja uma semana, Senhor amado, em que nós possamos buscar mais ainda a sua presença, Senhor, e sermos guardados pelo teu doce Espírito Santo, Pai. Nos ajuda, Senhor amado, nos fortalece, Deus amado, que nós possamos verdadeiramente, Senhor amado, permanecer na tua graça e no teu amor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor, visita ali, papai amado, naquele leite de hospital, Senhor, a vida da nossa querida mãe, da irmã Luana, papai amado, que está ali acometida de uma enfermidade, mas nós cremos num Deus que cura, num Deus que tem poder sobre a enfermidade, que uma única palavra do meu Deus e as enfermidades caem por terra em nome de Jesus. Por isso, Deus, eu te peço, visita, papai amado, ajuda aquela irmã, Senhor amado, quebra todo jugo, Senhor amado, cura, papai amado, dessa enfermidade, Deus, em nome de Jesus, papai amado. Que verdadeiramente ela possa sentir as tuas mãos, Senhor, poderosa, papai, tocando, Senhor amado, no sangue, Senhor, nos nervos, papai, tirando, Senhor, quebrando toda a enfermidade, Senhor amado, do corpo daquela mulher, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus amado, que seja para testemunho do teu poder e dos teus milagres, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Fiquem com Deus. Até a próxima quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Fiquem com Deus. Um abraço.